Fala galera, estamos dando início ao nosso 98Cast, um podcast com o objetivo de oferecer entretenimento, oferecer conhecimento a respeito do mundo da atividade física, envolvendo aí os pilares, né, da qualidade de vida, falando sobre a atividade física, sobre alimentação, sobre medicina esportiva, sobre meditação, respiração, né, o sono, a qualidade de todos esses fundamentos aí que compõem a qualidade de vida. E hoje a gente está aqui com pessoas especiais. A gente vai falar sobre a origem do CF98, como que iniciou essa ideia, qual foi a motivação que nos levou a ter, né, esse início desse projeto chamado CF98, que iniciou com outro nome, né? Teve todo um processo de transformação. E nessa vida, né, a gente nunca tem um caminho reto, a gente vai, né, diversificando, vivenciando novos modelos de negócio, e assim está sendo, sempre uma metamorfose ambulante aí. Dentro dos nossos convidados especiais, tem aqui meu sócio Marcílio Sampaio. E aí, galera, tudo bom? Temos Maíra Cardoso. Olá, gente, tudo bem? E Viviane Neves. Oi, gente. Aqui a gente compõe a sociedade CF98 e a gente vai falar um pouquinho da nossa história, como começou esse projeto, né? Inicialmente, eu e Marcílio, eu vou introduzir, depois vocês vão pontuando. Inicialmente, eu e Marcílio somos amigos há muito tempo, eu e Maíra também, há mais tempo do que com o Marcílio, né? Eu e Maíra, a gente se conhece da época de natação, quando Maíra nadava na Academia Viva Água, que é uma escola de natação Viva Água, coisa de 20... Não posso falar muito tempo, né, Maíra? Senão vou entregar a tua idade. Mas há algumas décadas atrás. Porra, também não escolheu. Porque ela nada praticamente de criança, né? Ela nadou desde criança na Viva Água, então a gente fez natação juntos, tivemos a juventude juntos aí. E Marcílio, conheci na juventude, conheci por volta dos meus 16, 17 anos. Acho que até menos. Acho que foi 13 anos. 13 anos, foi 13 anos de idade. A gente começou a ter uma relação de amizade. E dentro dessa relação de amizade, que foi se consolidando ao longo dos anos, a gente com 23 anos, a gente resolveu entrar na nossa primeira sociedade. 23 anos por aí, foi isso? O 98 tem 8 anos, 9 anos atrás. Né? Eu tô com 36, com 25 anos. Foi isso, 24, 25 anos. Então a gente resolveu entrar na nossa primeira sociedade, que foi... A gente comprou um jet ski juntos, né? Na época que ninguém tinha filho ainda, que a gente ainda era solteiro, não tinha responsabilidades tanta financeira, né? Então a gente comprou um jet ski, onde... Tu já era casado nessa época? Não, né? Não, tanto que eu fui padrinho de casamento de vocês. E aí, nem namoravam, né? Não, sim, namorava. Já namorava? Já namorava, pois é. E aí a gente entrou nessa sociedade do jet ski. Ali foi nossa primeira relação de negócio, né? De forma mais representativa. E aí eu vou deixar Marcílio continuar aqui um pouco da história, falar um pouco de como foi aí daí para frente, como se desenvolveu, como veio a ideia de criar o CF98. E um pouco depois entra aqui a participação da minha amada Viviane Neves, que tem uma participação especial nesse projeto. Maíra também sempre foi ali junto com a gente, fazendo parte desse mundo, né? E fala aí, meu compadre, como é que foi aí depois desse jet ski? O que se sucedeu aí nas nossas vidas? A gente sempre foi, como tu bem falou, a gente sempre foi amigo há muito tempo. A gente sempre gostou de esporte, de lazer, desafio, um desafiar o outro. A gente comprou o jet ski para aprender a andar de wake. Não era nem pelo jet ski em si, era pelo wake. E a gente ficava disputando quem conseguia fazer a manobra primeiro. E era sempre uma boa brincadeira. Bons momentos, salgada, sempre né? Bons momentos. Aí, nessa época, eu lembro que já praticava futevôlei e me introduziu no futevôlei. Me levou para treinar lá na praia.
A gente lá no Sonora. Sonora não, lá no Gutenberg, lá no Gutenberg. Lá no Guto. Landroá. Landroá, Lá no isso. Landroá. E a gente, nesse esporte, tava lá curtindo, já tava com mais ou menos um ano de jet ski com a sociedade no jet, tava comendo numa pizzaria na frente, depois do futevôlei. Eu lembro que tinha uma... Meu pai tem uma casa lá na São Luís de França. No Turu. A gente tinha se mudado há pouco tempo, a casa estava parada, ele queria montar uma pizzaria, um restaurante, alguma coisa assim. E a gente conversando lá depois do futevôlei, o que é que a gente pode montar lá? Será se não dava certo uma academia? Será se não dava certo alguma coisa relacionada aí pro mundo fitness que a gente gosta tanto? E tu falou pra mim assim, rapaz, academia não, mas CrossFit, tu tinha feito uma aula só lá em BH, se apaixonou pelo esporte, veio falando aqui que estava apaixonado pelo CrossFit, que era uma modalidade que ia estourar. E a gente, comendo uma pizza, decidimos abrir o CF 98. Que ano foi esse? Isso foi em 2015, se eu não estou enganado, 2015. 2015. A gente inaugurou em 2016, não, acho que 2014. 2014 a gente começou a conversar, 2015 a gente começou a planejar, em 2016 a gente abriu. Então, em 2014, quando a gente teve essa conversa a respeito da viabilidade de abrir um negócio no ramo da musculação, né? Eu falei para ele, Marcílio, nessa casa não é viável o investimento na musculação por alguns motivos. Primeiro, o espaço da casa é um espaço limitado, era um terreno de 15 por 40, era isso? Mais ou menos isso. Era um terreno de 15 por 40, né? Então, para você fazer uma recepção, banheiros, né, vestiário e mais o espaço da musculação, não era um espaço, digamos, adequado. E também o investimento era muito alto. Então, os equipamentos da musculação são equipamentos, né, que tem um custo, um investimento maior. E eu tive a oportunidade de fazer uma aula de CrossFit, né, nesse ano de 2014, uns 3 meses antes dessa conversa, em BH, no CrossFit BH, um dos primeiros CrossFit do Brasil, né? Então, eu tive uma experiência maravilhosa nessa primeira aula que eu tive. Não conhecia nada sobre a modalidade, né? Tive apenas essa primeira experiência. Mas naquela aula eu me apaixonei. Naquela aula, quando eu fiz aquela aula, eu falei que é aquilo que eu queria para minha vida. Eu queria fazer parte daquilo. Quem estava me acompanhando nessa viagem eram meus amigos aí, Dr. Isaac Nava, Diego Cassas, que me convidaram para fazer essa viagem para BH. E, cara, foi paixão à primeira vista, né? Quando eu retornei, que eu tive essa conversa com o Marcílio, eu sugeri por alto. Eu falei, cara, musculação, eu acredito que não seja o melhor investimento no ramo fitness, mas a gente pode pensar no CrossFit. E ele me perguntou, o que tu sabe sobre o CrossFit? Eu falei, cara, eu não sei muita coisa. Eu sei que existe uma negociação por parte da Viva Água, né, que no caso a minha mãe estava numa negociação com os professores Marcinho e Williana, que são professores que foram professores da nossa casa ali da Viva Água durante alguns anos, e motivados pelo professor Eduardo Roberto, professor Dudu, de abrir, né, de comercializar esse processo do CrossFit. Só que aquele projeto ele ainda estava muito cru, né? Ainda não tinha saído da negociação, ainda estava no papel. Então, quando eu tive essa conversa com o Marcílio, o projeto do CrossFit Babaçu, que foi o primeiro CrossFit regulamentado pelo CrossFit Inc., que é o órgão internacional que rege o CrossFit no Maranhão, já estava em andamento. Então, o processo de abertura já estava em andamento. E eu dei essa ideia para o Marcílio, né? Então, a gente começou a fazer o plano de negócios para ver a viabilidade do negócio, né? Para ver a viabilidade da reforma da casa e da compra dos equipamentos. E eu me lembro que nesse plano de negócios tinha dado... Era 50 mil reais. Facada. Era 50 mil de equipamento, que a gente ia ter que investir em barras, kettlebell, abmats, né? Piso de borracha e o que mais?
todo esse material, né, que engloba o mundo um box de CrossFit, uma academia de CrossFit, e era 50 mil de reforma na casa. Então Porque era só reforma, né? Era só uma reforma, exatamente. E aí a gente, cara, é viável? Tu tem dinheiro? Não, mas eu tenho um carro e um jet ski. Um jet ski não, eu tenho meio jet ski. Que ainda tinha algumas prestações. Ainda não estava quitado. Tinha algumas prestações ainda a quitar. Mas o carro também não estava quitado. Mas eu sei que juntando ali, já estava quase terminando, juntando dava os 50 mil. E ele falou, cara, então vamos meter a cara. E como a gente vai fazer? A gente pode criar, né, uma outra linha de trabalho, a gente pode fazer o CF98, criar um nome novo, não, né? E aí a gente foi atrás dos nomes, aí a gente foi começar a entender o que era o CrossFit, como se desenvolvia o CrossFit. Fizemos viagens, né? Fizemos viagens, a gente foi pro Rio de Janeiro, né? Foi eu, Marcílio e Maíra. Foi o Marcelo e Maíra pro Rio de Janeiro, fizemos aula lá no CrossFit, meu Deus, esqueci o nome agora. Era um menorzinho. Era um P9, CrossFit né? Bem pequeno. Não, o P9 foi do outro dia. A gente fez uma aula lá foi num bem pequenininho foi no mesmo. Leblon. Era CrossFit Era Leblon. menor. Era o CrossFit Leblon. Era em frente a uma praça, né? Isso, em frente a uma praça. E aí a gente fez esse treino. Depois a gente foi conhecer o CFP9, que também é uma grande referência no mundo do CrossFit, onde tive a oportunidade de lá de conhecer o Marcos, o João Vitor, né, que eram os coaches lá da CFP9. E aí assim a gente viu que realmente era um mundo, um negócio que ia explodir, que estava com um potencial altíssimo, né, e a gente começou a trabalhar em cima. Foi quando a gente descobriu que tinha que fazer. Primeira coisa, você tinha que regulamentar a estrutura para poder utilizar o nome CrossFit, porque o nome CrossFit é uma marca, né? E essa marca é uma marca patenteada americana, que você precisa comprar os direitos de utilização dessa marca. E aí a gente descobriu que essa regularização eram $3.000 por ano. Tinha que fazer o level 1. Mas antes disso, a gente primeiro foi pesquisar quanto era, né, o que tinha que fazer para utilizar o nome CrossFit, a marca CrossFit. E aí a gente descobriu, eram $3.000 por ano. Porém, para você abrir um box de CrossFit, que a gente chama, né? Box é porque é uma caixa. Então, geralmente, o CrossFit é feito num ambiente mais tipo em caixote, uma garagem, né? Característico americano. O americano gosta muito de treinar em garagem. Então, a gente fez, né, essa pesquisa. E aí, eu teria que, para abrir um box credenciado no CrossFit, teria que ter um professor level 1. O que é level 1? Um professor credenciado por um treinamento do CrossFit Inc., que é o órgão internacional que rege o CrossFit, para depois que tiver regularizado o profissional, poder dar entrada na solicitação do nome do CrossFit, né? E aí, vou deixar meu parceiro continuar aqui e falar um pouco mais sobre daí para frente. Não, aí tu correu atrás, foi fazer a prova toda em inglês, a gente foi já foi lá na Punk CrossFit, já foi depois, né? Aí eu fiz, né? Eu corri atrás do Level 1, fiz o Level 1 em Brasília, tive a oportunidade de conhecer um dos grandes coaches de CrossFit do Brasil, o professor Bernardo. Fiz lá o Level 1 lá no CrossFit. Meu Deus, esqueci o nome do CrossFit do Bernardo agora. Mas BSB? BSB. O CrossFit do Berna lá. E aí a gente tive uma oportunidade também, tive uma vivência incrível, uma experiência lá com ele. Passei na prova, passei de segunda tentativa, não passei na primeira, é uma prova difícil. É um curso de um final de semana, você faz o curso sábado e domingo. No domingo à tarde, final do dia, você faz uma prova que aí sim vai validar você para ser um coach level 1. Só que existia um problema. Eu não era formado em educação física. Eu ainda não era, nessa época eu ainda não era nem acadêmico de educação física. Foi quando minha mãe, que é profissional de educação física, meu pai também, me orientaram, né, para que eu iniciasse o curso de educação física. Isso já em final de 2014, 2015, né? Por aí, entrando em 2015. E eu falei, tudo bem, vamos iniciar esse projeto.
de cursar educação física. Sempre vivi a atividade física desde que eu sou criança. Minha família toda é profissional de educação física. Meu avô, minha mãe, a irmã da minha mãe, minha tia, meu pai, os irmãos do meu pai, né? E aí eu entrei nesse mundo, cursei educação física e em paralelo a isso, as obras começaram. Zé, a gente estava na uma obra onde a gente tinha feito o nosso primeiro plano de negócio numa pizzaria, pensando o que é que a gente ia fazer, era 50 mil para equipamento, 50 mil para obra, e começamos a obra. Na hora que começa a destelhar a casa para poder fazer um reforço, viu que a casa não tinha uma coluna. E todo aquele orçamento que a gente tinha feito foi por água abaixo. Então a gente tinha planejado para X, foi 3X o investimento para a obra. Os equipamentos também a gente foi vendo. Então foi um começo bem desafiador, mas valeu a pena. Hoje a gente consegue... Quando a gente começou a fazer a reforma na casa, que a gente percebeu que não tinha pilares, né? Que a casa era toda apoiada em parede, o engenheiro falou, cara, aqui não vai ter como fazer uma reforma, né? A gente vai ter que demolir essa casa e construir um galpão. Essa é a melhor saída, porque aqui não tem como fazer nada. Só que dos 50 mil, eu já tinha colocado 30. Marcílio já tinha colocado também 30 ou mais. E aí a gente, cara, e agora? A gente já comprou os equipamentos e a obra ainda não tá nem 20%, né? A gente vai ter que demolir tudo. Vai ter que começar do zero. E aí a gente decidiu fazer, né? Eu diria que foi até uma atitude um pouco irresponsável, mas que às vezes também para haver crescimento você precisa ousar, você precisa ir atrás. Se você for esperar novo, a oportunidade... A gente era novo, ainda tem... Novo, muita energia, né? Tinha vontade, tinha coragem, né? Tem também hoje, mas hoje a gente já é bem mais cauteloso antes de entrar no investimento. Filho, não tinha... Né? Não tinha os custos familiares, as obrigações familiares, né? Então, a gente resolveu fazer. Quando a gente ainda estava fazendo a parte de estruturação do espaço, né? A sapata... fazendo os pilares, eu me lembro bem. A gente subiu os pilares do galpão, o dinheiro acabou. A gente olhou um para a cara do outro e falou assim, e agora? Falei, rapaz, a gente tem que terminar esse galpão. Vamos começar a ir pedir ajuda. Aí a gente foi em banco, conseguimos pouca coisa em banco, mas conseguimos alguma coisa. Minha mãe, mamãezinha, né? Aí a mamãe ajudou o que podia, né? Que também não era muita coisa, mas ajudou o que podia. Minha tia querida Fátima, minha madrinha, amor da minha vida, também ajudou, né? Foi lá, fez um empréstimo no banco, no nome dela, ajudando. E aí, quando acabou os familiares, a gente foi para os amigos ajudaram também. Meu parceiro Italo Brau foi parceiro, né? Então, a gente teve ali pessoas, meu parceiro Everton também ajudou, Everton Duarte. Então é importante, porque a gratidão é um sentimento que a gente tem que levar pro resto da vida. Então eu tenho muita gratidão a essas pessoas que ajudaram a gente ali naquele começo, né? E aí a gente foi aos trancos e barrancos, construímos a estrutura do galpão, compramos equipamentos, e aí a gente teve que, como ninguém sabia nada de CrossFit, né? Eu só tinha feito uma aula, né? Depois a gente fez algumas aulas no Rio e tal. Mas aí depois que eu fiz o Level 1, eu comecei realmente a entender mais de o que era efetivamente o CrossFit e praticar aquilo como uma modalidade representativa, né? Como modalidade principal dentro dos meus treinamentos. Antigamente eu treinava musculação, já fiz vários esportes, já fiz jiu-jitsu, já fiz natação, já fiz futevôlei, mas essa base, digamos, de sobrecarga, de treinamento em sobrecarga, eu tinha um pouco de base na musculação. Não era um malhador frequente assim, mas eu tinha uma base. E quando eu cheguei no CrossFit, foi assim uma coisa que teve muita representatividade e que me impactou muito, que foi a questão de que o CrossFit ele era amplo. Ele envolvia todo desafio. Qualquer desafio físico pode ser CrossFit. Então,
necessitava de todas as capacidades motoras. E, por exemplo, eu que era atleta de natação, já tinha um direcionamento para a capacidade cardiorrespiratória. Tinha uma experiência de membros superiores na musculação, mas naquela época, adolescente, pouco treinava perna, né? Então não tinha essa trabalho de flexibilidade, nunca fui um cara que trabalhei tanta flexibilidade como deveria, porque eu tenho uma característica genética de pouca flexibilidade. Então, depois que eu iniciei o CrossFit, eu comecei a me atentar a essas outras necessidades do treinamento. Vai lá, Marcelo, continua aí. Tava lendo Te peguei aqui, de surpresa, parceiro. Foi, Beleza. não, eu tava lendo aqui uma das coisas aqui que a gente colocou no roteiro, é nossa história, desenvolvimento, concepção do projeto, que a gente tem a importância de ter um plano de negócio. A gente está desenvolvendo bem aqui o que a gente está falando. O projeto arquitetônico que a gente ainda falou, aí teve Marcela. Teve uma questão, né, dentro de, em paralelo a essa iniciação, né? Acho que foi. Não, O projeto do nosso box, Marcílio fez desenhado à mão. Mas E aí ideia, depois né? ele entregou isso para nossa amiga Marcela Goulart, arquiteta também, excelente profissional. E aí ela fez um projeto, né? Como a gente já estava com a grana apertada, a gente foi fazendo algumas adaptações dentro do projeto e acabou que saiu um ambiente bem rústico, né? Onde a gente priorizava a utilização de tábuas, ferros, placas de ferro. Para haver a inauguração do box, né? A gente precisava recrutar os profissionais que iriam fazer parte desse projeto. Nessa época, eu acho que a gente estava começando a se conhecer, né? Eu e Viviane, a gente estava... de 2015. a gente estava começando a se conhecer. Foi durante a obra, eu me lembro que o primeiro beijo que eu dei nela foi lá na obra do... na obra do 98, né? Convidei ela para fazer um treino. E aí ela foi lá e aí acabou que deu certo. Ela me atacou lá, né? Pois é, e aí a gente viu a necessidade de contratar uma consultoria, porque ninguém no Maranhão sabia nada de CrossFit. Então a gente precisava contratar uma consultoria. Nisso já tinha aberto o Box Babaçu, o CF Babaçu, né? O CrossFit Babaçu, que tinha aberto na Viva Água, que é a academia da minha família. E também tinha aberto já o CrossFit Rangedor, que foi idealizado pelo Fábio Corrêa, que foi, eu acho que foi o primeiro Level 1. Não, eu acho que ele foi Level 1 antes de mim, o Fábio. Fábio Corrêa, porque ele ia trabalhar com a gente. Aí ele deu a ideia para Felipe, que era dono da Pretória na época, Pretória que tinha ali na Holandeses, para abrir um CrossFit. E aí eles abriram o CrossFit Rangedor. Foi o segundo box de CrossFit do Maranhão. E logo depois abriu o CF98, né? Só que pra gente abrir o CF98, a gente fez uma consultoria com o Matheus Barros, que era... Ele era CrossFit. Ele era supervisor... Não, ele era supervisor, coordenador da Punk CrossFit, que é o box de CrossFit maior que tinha na época. Não sei se é o maior até hoje ainda, mas na época era o maior, era em Goiânia. Que era com o Ricardinho, que é o Ricardinho Prudente, que é o embaixador do CrossFit no Brasil. Ele é membro da CrossFit Inc. E uma grande referência do CrossFit brasileiro, né? E até mundial, como coach, um grande profissional. Tenho uma admiração e um respeito por ele gigante. Foi quando veio o Matheus, né? Que durante 6 meses ele ficou acompanhando a gente no processo desde da seleção dos profissionais, no recrutamento, quem tinha um perfil. Depois a gente vai mostrar umas fotos para vocês aqui. Tem vários professores conhecidos aí da nossa cidade, São Luís, pessoas que realmente são influentes no mundo da educação física até hoje. E essas pessoas ali iniciaram dentro desse processo de recrutamento. Depois que a gente recrutou a galera, que foi em torno de uns 15 a 20 professores, a gente fez o treinamento deles. Então a gente recrutou os potenciais professores e começou a treinar. Né? Dentro desse processo de treinamento,
a gente foi entendendo a disponibilidade, né? O interesse de fato daquelas pessoas que estavam ali, se eles queriam realmente trabalhar. Tinha alguns que estavam apenas curiosos, né? Querendo saber o que era o CrossFit. Então, dos que realmente queriam fazer parte daquele projeto, que estavam dispostos, no final ficaram 5 professores, né? E aí a gente iniciou nosso projeto, né? A gente não conseguiu nem terminar a obra toda, ficaram faltando algumas coisas, mas a gente iniciou e foi um estouro, foi um boom, né? Quer falar um pouquinho desse momento? A gente iniciou, a gente tinha um plano, uma meta de 200 alunos, né? Era em um ano. Acho que a gente atingiu isso em menos de 6 meses. Realmente foi um sucesso. Todo mundo queria saber o que era CrossFit. A gente fez um galpão bem grande, numa avenida bem movimentada, com somzão mesmo bem diferenciado, que todo mundo passava, ficava olhando, o pessoal subindo na corda, o pessoal na argola, com barra, todo mundo querendo saber que esporte era esse que estava fazendo barulho. E a gente começou a fazer uns eventos, uns campeonatos, começou a fazer treino na praia, fazer treino em vários locais abertos também, e isso despertava o interesse das pessoas. Acho que foi um começo que foi um sucesso. E aí a gente teve a ajuda da minha musa inspiradora, Viviane Neves, que sempre foi aí conhecida no mundo da musculação. E aí depois que eu chamei ela, que ela me atacou lá no boxe, lá no boxe, né? Aí ela começou a treinar o cross. Conta aí, Viviane, como foi a tua experiência aí depois que você chegou no CF98? O que era aquilo? Qual foi a tua primeira impressão? Né? Como foi o teu primeiro treino? O que tu imaginou ali naquele momento que tu estava conhecendo, né? Aquela nova modalidade, aquele novo ambiente? Contar desde o comecinho. Eu faço atividade física desde os meus 15 anos. Né? Morava em Imperatriz, no interior do Maranhão. Me formei em administração de empresas pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, e com 24 anos eu vim embora para São Luís. Por volta de final de 2015, o Vitor começou a falar comigo, puxou conversa primeiramente pelo Instagram, me convidando para fazer um treino de CrossFit, porque eu já era conhecida na cidade por fazer fotos de malhas de ginástica, era quase uma modelo fitness. Quase não, você era uma modelo fitness, até hoje. A minha modelo fitness. E ele me convidou pelo Instagram para fazer um treino de CrossFit, conhecer o CrossFit, perguntou se eu conhecia, eu não conhecia ainda, até porque eu vivenciava basicamente a musculação. Quando foi final de dezembro, já perto do Natal, eu conheci o CF98, que ainda estava em obras, no Turu. E foi a primeira vez que a gente foi lá dentro do CF98, como ele falou, não ataquei ele, né? Foi o contrário. Ele me perturbou durante 3 meses para me conhecer, eu dei gelo, mas enfim, em dezembro eu dei essa colher de chá para ele. E aí a gente começou a namorar em janeiro, quando foi a inauguração do CF98 em 13 de fevereiro, né? 13? Foi, 13 de fevereiro. Foi a festa de inauguração do CF98 e aí a gente assumiu o namoro. Eu comecei dentro do CF98 praticando, né, o CrossFit. Me surpreendeu bastante porque eu gosto muito de treinar, então independente do estilo de treino eu estou muito feliz. O CrossFit é muito completo para quem quer ganhar massa muscular, para quem quer definição, para quem quer emagrecer. Então ele ajuda bastante, me surpreendeu. Eu tinha muita vontade de ter braços definidos, foi o CrossFit que me deu braços definidos. E como me engajei no CrossFit até como atleta, participando de competições e tal. Dentro do CF98 eu comecei ajudando os meninos, cuidando da rede social, do Instagram, né? Cuidava de uma forma mais superficial, porque eu trabalhava, tinha um emprego. Então fiquei durante o ano de 2016 treinando, assim que eu saía do meu emprego, e ajudava eles na rede social, que era o Instagram, sempre foi muito forte, o marketing do 98. Quando foi em 2017, eu perdi meu emprego, e aí eu vendi um carro que eu tinha,
que era o meu carro, né, para pagar contas, e entrei na sociedade do CF98 junto com Vitor e Marcílio. E comecei a atuar na área do marketing do CF98 de uma forma mais consistente, mais assídua, né? E um dos primeiros detalhes que eu observei, que dentro do Instagram do CF98, os alunos, a gente abordava muito a questão de postar as pessoas já saradas, já com corpo bonito, já ali bem trabalhadas. E fora do CF98, quando eu conversava com amigos, pessoas conhecidas, eu identifiquei que aquela imagem de que eram só pessoas saradas, já com uma aparência bacana, que treinavam CrossFit, eu percebi isso e comecei a dar mais ênfase nas pessoas que estavam começando. Então, numa pessoa que já era mais gordinha, numa pessoa mais velha, e comecei a dar foco em rede social dentro dessa parte mais normal, padrão mais normal de corpo, menos trabalhado, para mostrar que todo mundo começava do começo e as pessoas não já chegavam lá com o corpo trabalhado, sarado, definido. E aí foi quando eu entrei de fato no mundo do CF98, junto com o Vitor e o Marcílio, trabalhando dentro da parte administrativa. E aí, em 2016, Vitor entrou na Faculdade de Educação Física. Logo em 2017, quando eu perdi meu emprego, que eu comecei a trabalhar no CF98 dentro da área de marketing, a gente identificou, né, a necessidade de unir forças. Como eu já era formada em administração de empresa, ele também era formado em administração de empresa, já estava cursando educação física, eu tinha perdido meu emprego. Aí eu também entrei na Faculdade de Educação Física em 2017, um ano depois dele, e a gente uniu forças e está aí até hoje no CF98, que só vem crescendo. Isso aí. Show de bola. E aí uma curiosidade importante, como que a gente definiu que o nome ia ser CF98? Né? Então, depois que eu já tinha feito o Level 1, que a gente deu entrada no CrossFit Inc., né, para solicitação do nome, a gente tentou até CFSLZ, se eu não me engano. Foi. Tentamos CFMA, parece também. 098. E aí, Isaac me deu a sugestão, né, foi quem me sugeriu o nome CF98. Foi Isaac, Dr. Isaac. Começou o CF de CrossFit, né? Porque é bom até a gente falar um pouco do CF, porque a gente está num momento de transformação. A gente começou o CF 98, né? E CrossFit 98. E a gente começou porque antigamente a gente só tinha o CrossFit. Hoje a gente tem mais de 20 modalidades. Então, quando a gente saiu do Turu, a gente decidiu colocar o Centro Fitness 98, porque já não era só uma empresa, não era só um CrossFit. A gente já tinha se tornado um Centro Fitness com várias modalidades. E hoje, a gente está falando do início, hoje a gente é um Centro Fitness e o CF, a transformação é criar a comunidade Fitness 98. Essa é a nossa missão, né? Isso aí, pois é o nosso processo, né? Mas voltando um pouquinho ainda na parte ali do Turu, né, que foi a primeira unidade, a gente começou outras modalidades, né? Então a gente começou a operar com ginástica, né? Professor Chico Croix era o nosso professor de ginástica. LPO. A gente começou a trabalhar com LPO, tinha a professora Endurance. Williana. Começamos também o Endurance, que é o treinamento cardiorrespiratório. Esse é o tripé do CrossFit, né? Que é a ginástica, o LPO e o Endurance. O Endurance era com o professor Léo Adir. Isso. Não era? Então, a gente tinha essas outras 3 aulas, então a gente começou a ficar com 4 aulas, né, dentro daquele espaço. Foi quando apareceu a oportunidade da gente fazer uma fusão com o CrossFit Babaçu, que já era o outro CrossFit que tinha na Academia Viva Água, como eu falei, é a academia da minha família. E minha mãe, né, ela percebeu que não fazia sentido a gente estar com 2 marcas diferentes, né, dentro do mesmo serviço. Então ela intermediou uma negociação entre o CF98 e a professora Williana e o professor Marcinho, que eram os proprietários do CrossFit Babaçu,
E aí a gente fez a fusão, né? E aí o CF98 passou a operar dentro da Academia Viva Água também. Então a gente ficou com 2 unidades. Ficou o CF98 Turu, com aquelas 4 modalidades, e o CF98 Coama. Não. Coama não. Perdão. O CF98 Renascença, que inicialmente começou com CrossFit, mas a gente, logo depois que entrou na unidade da Viva Água, rapidamente a gente foi aderindo novas modalidades. Então, entrou de modalidade nova o LPO, que já tinha, o LPO, a ginástica e o endurance. Essas 3 a gente trouxe, né, do Turu. Aí entrou a natação, porque a gente tinha uma piscina lá e tinha a opção de oferecer a natação em alguns horários que a piscina era livre, que a Viva Água não utilizava. Também começamos a oferecer Com vôlei, os esportes de areia, que aí era vôlei, futevôlei. Na época era só vôlei e futevôlei. Então, Não, mas a gente também teve o funcional na areia. tinha A gente criou o CrossFit. o CrossFit, né? A gente, Era até vocês que davam, né? era o CrossFit. Uhum. A gente começou, aí fez o CrossFit. E aí começou uma negociação. Esse processo de fusão foi um processo bem complexo, porque é muito complicado você mesclar culturas organizacionais. Então já existia uma cultura instalada dentro do CrossFit Babaçu. Quando o CF98 chegou, como qualquer mudança, né, dentro da nossa vida, gera desconforto. Então houve um choque inicialmente de cultura organizacional entre as 2 empresas, mas isso com habilidade, com conversas, com negociações, a gente foi incorporando, foi tornando uma coisa só, uma unidade só, né? E os professores, a professora Williana e o professor Marcinho foram incorporados no nosso quadro de professores, né? Também eles tinham uma participação dentro do projeto. E aí apareceu a oportunidade, né? Depois que a gente já tinha estabilizado esse processo de fusão, apareceu a oportunidade de incluir, né, um grande desafio dentro do nosso portfólio de atividades, que foi a musculação. Então a gente negociou que a musculação da Viva Água fosse direcionada, né? O CF98 passaria a operar A parte terrestre. a parte terrestre da Viva Água. Não Então, era a parte... só musculação, que entrou alongamento, ritmos, dança. todas as modalidades que a Viva Água oferecia naquela época, né? Tinha também aula de step, aula de spinning, né? Então a gente incorporou todas essas atividades no nosso leque de opções. Então, aquelas 4 atividades iniciais que a gente oferecia no Turu, no Renascença, a gente pulou para 12, 13 modalidades. Então ficou muito discrepante o nosso modelo de negócio do Renascença para o Turu. E isso começou a gerar um conflito de estratégia operacional dentro da organização. Então, depois de muitas reuniões, a gente identificou a necessidade de encerrar as atividades do CF98 Turu, que foi onde tudo começou, onde a gente tem um carinho, onde a gente tem eu tinha uma relação muito íntima com aquele espaço, amava aquilo ali. Até hoje eu tenho uma nostalgia quando eu vejo as fotos, porque realmente foi o início, foi onde tudo começou. E fechar, né, encerrar nossas atividades naquele momento, foi uma decisão muito difícil, porque aquilo implicaria na rescisão contratual de vários profissionais que estavam ali com a gente desde o início. Que alguns já tinham saído, né? Alguns professores daqueles que a gente fez o recrutamento e treinamento. A maioria tinham saído e montaram mais, seus... A maioria já tinha saído e montaram criado seus próprios blocos de CrossFit, ou seja, tinham tornado concorrente, né? E dos que tinham sobrados, que eram poucos, a gente estava com um conflito ali, que é uma dificuldade de gestão. Como eu falei, a gente sempre foi aprendendo ao longo do nosso processo, do nosso projeto, né? Nunca foram só acertos, pelo contrário, foram mais erros que acertos. Só que eu acho que uma grande curiosidade dentro da nossa gestão aqui a gente erra muito, mas mas a gente não
Não Vocês para, A aprendem gente com os muda, erros, né? e a gente muda, Vocês a gente aprendem. pega rápido e muda rápido, a gente não se prende, né? A gente tem a capacidade de perceber o erro e corrigi-los de forma rápida. Mas por que a gente tem essa capacidade? Porque a gente tem um modelo de gestão baseado em números. Então, tudo da nossa organização, e isso muito por mérito de Marcílio, ele tem esse cuidado minucioso de deixar de forma muito visual os nossos números da nossa organização. Então, a gente sabe desde sempre qual é a aula que dá prejuízo, qual é a aula, o horário que não dá, que dá lucro, que está empatando. Então, para tomadas de decisão, ter esses visão. números de forma transparente, visual, facilita, né? Então, a partir dessa análise numérica de muitas reuniões, de muitas madrugadas acordadas, né? Eu e Marcílio, a gente tem um costume aí já antigo de passar madrugadas reunido, pensando estrategicamente, né? Porque durante o dia a gente tem um pouco de dificuldade, o telefone toca, a gente entra na sala, criança chora, né? Então é uma loucura. Então a gente criou essa estratégia, uma forma da gente pensar, refletir, pensar estrategicamente, criar soluções para os problemas que aconteciam. Porque com os números fica mais fácil tomar uma decisão mais racional, né? Não na emoção. Eu acho que essa aula não tá legal. Não, aqui a gente tá aqui, ó. Esse aqui só tá dando 3, média 3, esse aqui tá dando 7. Então a gente consegue ver e tomar uma decisão mais racional, né? Mas numa tirando gestão um pouco eficiente, a emoção. não tem espaço para o achismo, né? Quando a gente pensa em gestão profissional, a gente já tem 8 anos de CF98. A maioria das empresas não chegam a... Desculpa. A maioria das empresas não chegam a 5 anos de vida, né? A gente já tem 8 anos, ou seja, a gente já criou uma bagagem de gestão, né? De erros e acertos, de superar dificuldades, de dificuldades financeiras, dificuldades relacionais, de gerir pessoas. Então a gente foi aprendendo ao longo desses anos. Eu, felizmente, tive uma base nesse mundo fitness onde eu aprendi muito com os meus pais, né? Que foram meus tutores de vida, onde na Viva Água eu nasci dentro de uma academia, então naturalmente você aprende com a gestão. Mas é diferente você ver os seus pais fazendo e depois que você coloca a mão na massa, as coisas são diferentes, né? Então muita coisa que eu falava para minha mãe, tem que fazer isso, tem que ser agora, precisa fazer aquilo, precisa mudar aquilo. Então, às vezes a gente pensa na mudança, mas o que essa mudança vai implicar? Qual é o custo dessa mudança? Toda mudança gera um desconforto, né? Então, esse processo essa ideia que eu acho que é boa, tem como mensurar ela? Tem como ver a viabilidade efetivamente dela? Como que a gente vai ver essa efetividade? Foi aí que é o grande encaixe que eu acho que eu e Marcílio, que ele tem esse trabalho dos números que funciona muito bem, né? Então a gente vai fazendo todas as análises numéricas. Então depois que a gente fechou o Turu, o Renascença a gente conseguiu, né, ter um crescimento bem representativo. Mudamos bastante nossa estratégia de negócio, né? Como a Viviane falou, inicialmente a gente tinha um foco muito na parte dos atletas, alta performance. E a gente sabe que a alta performance, para ser bem sincero, eu vivo esse mundo aí desde que eu sou criança. Meu pai é professor de natação de alta performance, né? Participo de competições desde que eu tenho 6 anos de idade. E meu pai sempre falou isso para mim: alta performance não dá dinheiro. Alta performance é prejuízo. E depois que eu realmente trabalhei com alta performance, eu vi que é um caminho muito complicado de se seguir. Então, Dudu também sempre falou isso: quem mantém a organização é o faixa branca, são os iniciantes, até os intermediários. Porque quando se pensa em alta performance, você tem que pensar em um apoio governamental, tem que pensar no apoio de instituições públicas. Não tem como a iniciativa privada, tendo que arcar com todos os impostos, todas as dificuldades de realmente sobreviver na iniciativa privada, ainda mais no mundo da atividade física, que ao longo desses anos
tem evoluído na crença das pessoas a necessidade da prática da atividade física, mas que isso ainda é um processo, nem todo mundo pratica atividade física. Então, é muito difícil você conseguir ainda ter que patrocinar atleta de alta performance. Então, a gente mudou nossa estratégia, né? A gente foi nessas faixas brancas, nessa galera que queria qualidade de vida, que queria praticar o esporte por lazer, por socialização, para ter um sono melhor, né? Então, essa é a estratégia que a gente segue até hoje. A partir desse momento do Renascença, aí apareceram novas oportunidades, que eu vou deixar Marcílio aí comentar a respeito. A gente no Renascença continuou, né? Tudo maravilha, tudo maravilha, tava tudo indo bem, né? Até chegar a pandemia. Que veio a pandemia, a gente tava com 500 e poucos alunos. 500 alunos. Aí, isso dia 18 de março, dia 19 a gente tinha mais nenhum. A gente cancelou todos os planos porque veio a pandemia, fechou tudo. Lockdown, fechou a academia toda. Antes de ter o lockdown, eu me lembro, a gente estava com 500 alunos e quando foi anunciado que teria o lockdown, os alunos de 500 já caiu para 300 em coisa de 2 dias de pedidos de cancelamento. E a gente falou, cara, não vai ficar ninguém. A gente precisa pensar o que a gente vai fazer. Porque se a gente ficar com 2 dúzias de aluno, vai ter que emprestar equipamento, vai ter que oferecer treinos online, vai ter que... Como houve essas estratégias por parte de outras academias. Foi até quando a gente começou o nosso canal do YouTube, né? Disponibilizando treino online pra galera que estava em casa. E aí o que a gente pensou? A gente entendeu que se a gente fosse pela estratégia de alugar os equipamentos, seria mais interessante, a gente ia sair na frente. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ter a coragem, mais uma vez vem a ousadia e a alegria, né? A gente foi lá e falou, cara, vamos cancelar o plano de todo mundo, porque naturalmente eles vão pedir cancelamento. Então, como o Marcílio falou, no dia 17 a gente estava com 500 alunos, alguns dias depois a gente estava com nenhum aluno. Imagina, tu perder 100% do teu faturamento em poucos dias, em coisa de 3, 4 dias. Então, assim, isso foi um choque absurdo. Mas, em compensação, a gente saiu na frente nos aluguéis de equipamentos. Então, quando todas as pessoas estavam trancafiadas em casa, sem ter o que fazer, assistindo live, era live, né? Era live em cima de live, meu amigo. Era live em cima de live, era cachaça todo dia. A gente falou, cara, essa galera precisa treinar, essa galera precisa ter alguma coisa para fazer dentro de casa. O que a gente faz? Foi eu, tu, Viviane e seu Sandro lá para Viva Água. Passamos o dia inteiro lá, alugando material, correndo atrás, entregando. A gente passou o tempo do lockdown. 5 meses. O tempo do lockdown. Além do lockdown, o restante da pandemia. Então, durante o lockdown, a gente ia todos os dias para a academia para ficar organizando os equipamentos que a gente alugava. Então, a gente levava o equipamento na casa da pessoa. A gente começou alugando bicicleta, os pesos halteres, dumbbells, kettlebell. Cara, tu entrava até na esteira. academia. Não, aí depois começou. Depois das bicicletas, acabava as bicicletas ergométricas. Remo, alugamos remos. Agora, o que tem aí ainda? Tem esteira, leva esteira, vamos levar esteira. A gente precisava fazer dinheiro. Com certeza. Tinha que sobreviver, né? Tinha que sobreviver, tinha que botar comida em casa. Pagar as contas. Então, porque, querendo ou não, você tem ali um prédio de 5 andares que não pode parar completamente. Então, a gente tinha ali 2 funcionários integralmente, que tinham que estar ali pagando a folha, né? E teve a questão também, todos os nossos profissionais, eles entraram na licença governamental. Como é que era o nome, né? Esqueci o nome agora, mas eles ficaram em casa e o governo... O governo, né? Então, só que para o governo arcar com esse custo, depois que voltasse, tu tinha que ficar 6 meses sem poder demitir ninguém. Não tinha isso? Né? Então, o que aconteceu? A gente passou a pandemia alugando os equipamentos, né? Foi aquilo que manteve a gente ainda respirando, mas foi um momento muito difícil, um momento extremamente complicado. Quando retornou às atividades, né? Que foi uma briga junto ali com o governo para a liberação
da prática da atividade física novamente, que foi inclusive liberada desde que utilizasse, né, todas aquelas questões de distanciamento, máscara, quantidade de alunos limitados por álcool turma, em gel. álcool em gel para tudo que era canto, marcação diária, cada aluno tinha que estar num espaço de 2x2, enfim, todas aquelas regras da pandemia, né? Então, quando voltou com tipo 70 alunos, 60 alunos. O primeiro mês foi. E todos os funcionários voltaram de uma vez. E aí, meu amigo, o custo foi lá para cima, porque o governo não estava mais pagando. A gente tava Quem sem ia ter caixa. que pagar os funcionários, todos os colaboradores, era a organização. E a gente sem caixa, porque o que a gente fez alugando os equipamentos, Pagou o custo dos 5 meses parados. dos 5 meses As parado. contas. Mas depois, quando retornou, que eram só 70 alunos pagando, como é que a gente fazia? Aí a gente se atolou novamente. Não, aí a gente foi pro posto A. Ah, verdade. Aí vem o lendário posto A. E polêmico, né? Lendário, ia falar, posto polêmica A. é melhor. Então a gente viu uma oportunidade, né? Meu parceiro Joey Verde, que hoje está morando em São Paulo, mas que é o proprietário e idealizador do projeto Posto A, que eram redes, quadras de vôlei de areia ali na península, próximo onde hoje é o Champs Mall, que na época não era, ainda era o hotel Praia Mar. E Joey já tinha aquela área ali, era Praia Já Mar. tinha o Champs. Não. Quando o Joey foi pra lá, ainda era Praia Mar. Quando o Joey foi pra lá, sim. E aí Joey falou, cara, vamos fazer um projeto aqui no Posto A, juntar o CF98, o Posto A. Falei, Joey, eu acho que é uma boa ideia, vamos começar aqui. Aí a gente combinou um sábado de jogar um futevôlei, chamar uns amigos para jogar vôlei de areia. Eu chamei uns amigos do futevôlei e levamos eu lembro como se fosse hoje, levamos um isopor de cerveja com gelo. Devia ter mais ou menos umas 100, 150 cervejas ali. E a galera que estava ali jogando consumiu a cerveja toda. A gente olha, rapaz, tem uma resenha ali. Tem um mercado. Tem um mercado, Tem um né? nicho. Pandemia, já estava ali no meio pro final da pandemia, né? A praia, todo mundo sedento por sair de casa, as pessoas desesperadas. Nessa época a academia ainda não podia funcionar, mas poderia a prática da atividade física em área aberta, né? Então, e a galera nessa época com as lives estava tomando muito chopp. Nessa época eu acho que foi a época que o povo mais bebeu aí na vida. E aí quando a gente iniciou esse projeto lá no Posto A, aí um outro amigo também ao lado começou também, que foi o Flávio, lá do Bangalô. Começou um projeto lá fazendo umas comidas lá e tal. E eu sei que no domingo a gente levou um pouco mais de cerveja, um pouco mais de água, né? E aí levamos 300, 400 lá, vendeu tudo. A gente, rapaz... Começou a comprar cadeira para alugar vamos cadeira. Vamos comprar umas cadeiras. E ombrelone também. E ombrelone, né? Que é o guarda-sol. Guarda-sol. A gente foi lá, compramos umas 50 cadeiras, compramos uns 10 ombrelones. Quando foi no sábado, no outro sábado, na outra semana... Meia hora não tinha mais nenhuma para alugar. Já lotou com meia hora de atividade. Todas as cadeiras tinham sido alugadas, todos os ombrelones tinham sido alugados, a cerveja já estava acabando, tinha que sair para comprar gelo. Eu falei, rapaz, a operação pegou. E aí a gente teve a ajuda do nosso amigo Marcelo Filho, que também foi ali um cara que ajudou bastante, né? Então era eu, Taleco também deu uma força, Thales Albuquerque. E a gente, cara, e aí a gente virou barraqueiro de praia. A gente começou a virar barraqueiro de praia. Rapaz, a vida te dá um limão, faz uma limonada. Você tem que ir se virando dentro das possibilidades. O nosso negócio não podia abrir, né? E a gente, ali naquele momento... A oportunidade bateu, né? A oportunidade apareceu, então a gente começou a fazer. E quando foi no terceiro final de semana, cara, a gente já tinha alugado 2 tendas de 3x3, 4 caixas térmicas com gelo, com coco. Rapaz, aquela praia estourou, começou a dar muita gente, né? E a gente aproveitando o momento, né? Tava ali no final da pandemia já, então começou a ter aquela coisa da aglomeração, então a gente deixava as barracas espaçadas,
a gente tinha ali a justificativa que era o ar livre, né? Então as pessoas iam, praticavam esporte, certo? E aí quando foi, assim, nesse momento, no terceiro final de semana, começaram a vir alguns grupos de pagode, falar, Vitor, vamos fazer um pagode aí e tal. Falei, cara, não pode música, tu sabe como é que tá, a gente tá em pandemia, isso vai dar problema, não pode música, não pode. Então eu tava sempre controlando a galera. Mas a praia é um local público, né? As pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. A gente estava apenas dando a oportunidade delas se divertirem. Uma estrutura, né? A gente deu a estrutura, né? E aí as quadras ficaram lotadas. E a praia pegou uma característica assim de praia esportiva, onde as pessoas iam para lá para realmente se divertir, jogar, praticar o esporte, né? Vivenciar aquele estilo de praia que até então não era muito comum aqui em São Luís, né? A característica de praia em São Luís ela é um pouco diferente. E isso foi bem representativo, que bombou. Então, quando foi no quarto final de semana, eu me lembro que eu cheguei lá cedo, quando era 9 da manhã, para arrumar as barracas, cadeira e tal. E aí, quando foi mais ou menos umas 3h30, 4 horas da tarde, que estava já cheio, bem cheio, eu saí para almoçar, né? Quando eu saí para almoçar, eu fui, peguei Viviane cansada, que ela passava a semana trabalhando, aí no final de semana tinha que trabalhar na praia, na época cansada, na época já tinha voltado a trabalhar, né? Na época não. Já tinha. E aí eu falei, rapaz, a gente vai ter que sair para almoçar, vamos lá. Aí eu saí para almoçar. Quando eu voltei, era tipo 7 horas. 19 horas, que eu olhei lá de cima, tinha um mar de gente, o pagode comendo. Isso foi um domingo, O pagode comendo. Eu falei, caraca, isso aqui vai dar problema. E tinha um cara com uma câmera profissional da Mirante, não sei se era da Mirante, qual era a emissora, que tava filmando. Meu irmão filmou aquele mundo de gente ali. Eu falei, isso não vai dar certo, vai dar ruim. Quando eu desci lá na barraca, a galera, Vitor, começaram o pagode aqui, e agora o que a gente faz? Suspende a cerveja. Eu falei, irmão, hoje é o último dia. Vende o que tem no estoque, que o próximo final de semana não tem mais. Quem viveu, viveu. E assim acabou a história. Não, e a gente vai pegar saco de lixo pra limpar a praia toda. Pra limpar a praia. Eu e tu. A gente fez vários trabalhos de ação. Gente, esse trabalho Vários teve. trabalhos. Não, Todos teve os Teve até uma ONG também. Mas isso todas as semanas, assim, Todos os finais de semana tinha Todos os finais de limpeza. semana a gente Tinha até fazia uma coisa com limpeza uma na ONG, não praia. teve? Mas uma coisa nesse com uma- dia, Salve as praias. especificamente, a gente viu a quantidade de lixo que aquelas pessoas estavam lá, que amontoaram, aquela multidão que estava lá, jogaram na praia, aí a gente teve a iniciativa de começar a recolher tudo. E aí, depois que a gente iniciou, a galera Foi. começou a ajudar. Aí a gente distribuiu pediu sacos ajuda, o pra pessoal todo começou a mundo. ajudar, e aí... Eu sei que no outro dia, Sim. quando eu cheguei lá de manhã, na segunda-feira, tava lá só a placa interditado pela vigilância, tudo e tal. Eu falei, caraca, aí, enfim. Saiu no jornal. e Saiu o tudo. jornal, foi uma confusão. Mas enfim, era o que a gente tinha, né? Foi a oportunidade que a gente teve. Eu falo com orgulho que, na minha opinião, e eu já vi muita gente falando, foi a melhor vibe de praia que já teve no Maranhão, em São Luís do Maranhão. Pegada do Rio de Janeiro, né? Pô, era Eu muito acho que legal. o Posto A teve muita influência na pegada da chegada dos esportes de areia, da implantação Foi. deles de verdade. Isso, os esportes de areia nessa época estavam em alta por ser, na época da pandemia, por ter que praticar esportes ao ar O vôlei e o livre. futevôlei. Então, os esportes de areia, eles tiveram uma ênfase muito grande Foi nesse quando momento. começou o beach beach tennis tênis. tava começando Tava nessa começando. época. No início do beach tênis. E o Posto A bombou, né? Nessa pegada esporte, praia esportiva, com entretenimento, tinha cervejinha, tinha Logo em resenha. seguida vieram as arenas. Na verdade, a Arena da Vaga já tinha até Não, a antes, Arena né? já tinha. Foi a primeira. Mas o Posto A Aí- veio pra realmente... Aí a gente tinha 2 arenas na Viva Água, lá a gente tinha aberto mais 7, eram 7 arenas? No que tinha? Posto A? Era. Eram, acho que era... 5 com as 2 da Viva Água, 7, é isso mesmo. Aí a gente acabou fechando lá o Posto A, porque vieram muita gente em cima, não só pela praia, né, do final de semana, mas eles vieram bater na gente por causa dos esportes. Aí a gente acabou saindo do Posto A, ficou só na Viva Água. Isso foi 2020, 2021.
Não, o argumento também foi que lá era uma área de preservação ambiental, né? Então, por isso a gente saiu muito de lá. E argumentar também que não podia vender bebida alcoólica na alcoólica. praia, o que acontece lá, até todo hoje, mundo né? sabe o que acontece lá naquele shopping lá, né? Que, né? Enfim. Mas com a gente foi diferente, a galera veio em cima, e aí o galho sempre quer pro lado mais fraco, né? Quem somos nós para debater o que, enfim. E aí a gente abandonou o projeto Posto A, porque realmente era inviável continuar ali naquele... Né? Espaço público não tem dono, meu amigo. Ali todo mundo é dono, todo mundo... Então é melhor a gente voltar pro nosso privado. Nessa época as coisas já tinham acalmado, e a gente voltou a trabalhar dentro do nosso mercado. Foi quando a gente viu, né, o potencial do esporte de areia. Nesse meio tempo, a gente fechou lá e teve o tio Léo, que chamou a gente para ir lá na Coama, conhecer o espaço Arco Verde, que ele tinha vontade que a gente... Ele tinha 3 campos de futebol lá, campo de grama profissional, campo perfeito, e queria que a gente tocasse esse projeto lá para ele. Como futebol. Né? Como futebol, né? Isso logo depois que acabou o Posto A. E a gente pegou e falou, não, tio Léo, futebol não, a gente não domina muito, futebol é uma praça que muita gente já dá valor, a gente usa mais a linha do fitness, a parte da vôlei, futevôlei, beach tênis, academia. E o futebol a gente não tem essa expertise. Mas se o senhor quiser colocar... transformar o campo em quadras de areia, a gente tem coragem de tocar. Ficou nisso, né? Passou um ano. Ele, não, rapaz, eu acho que transformar em areia é uma mudança muito drástica. Eu queria que vocês operassem aqui o futebol mesmo. E aí, naquele momento, a gente não confirmou a parceria. A gente falou, não, tio, realmente o futebol não é nossa expertise, know-how, né? Nosso know-how. A gente conversa, a gente vai conversando. Passou um ano. Depois de um ano, ele entrou em contato novamente e falou, rapaz, vamos transformar isso aqui em areia. A gente quer fazer essa parceria com o CF98. E a demanda por esporte de areia já tinha crescido muito. A gente só tinha 2 quadras na Viva Água. Com, novamente, o convite dele, a gente viu que tinha condições de abordar essa parte de esportes de areia dentro do espaço dele, que cabiam muitas quadras, né? E assim foi feito. Depois que ele teve essa segunda reunião, isso há um ano e meio atrás, um pouco mais de um ano e meio, né? Quase 2 anos atrás. 2 anos, exatamente. A gente iniciou o projeto do CF98 Coama com ênfase em esportes de areia, né? E aí sim a gente criou 8 quadras, 4 quadras de beach tênis, 2 quadras de vôlei de areia e 2 quadras de futevôlei, que pode ser reversível, pode ir pro vôlei, pode virar futevôlei, futevôlei pode virar vôlei. E a gente iniciou esse projeto na Coama há um ano, onde já outras modalidades já foram inseridas dentro desse projeto, que é o futebol kids, o parkour, o crossfit. Óbvio, como a gente sabe, todo o projeto inicial funcional, né? Então todo o projeto ele precisa passar por um tempo de amadurecimento, né? Então a gente ainda está, né, em desenvolvimento dentro do projeto Coama. E hoje, com a ideia desse podcast, né, que é essa questão do marketing digital, onde meu sócio Marcelo sempre foi um grande apoiador, incentivador para que a gente entusiasta para que a gente investisse no marketing digital, né? Já fez um curso completo aí do Érico Rocha, um dos grandes influenciadores do marketing digital, estuda aí diariamente sobre esse assunto, né? Já buscamos consultoria nesse assunto, e hoje a gente está com um novo projeto, né? Em paralelo ao projeto CF98 Físico, a gente busca um novo espaço, a gente busca abordar um oceano azul, né? Fala aí, Marcílio, qual é a nossa meta, o que a gente está buscando com esse novo projeto, quais são as pretensões? É a transformação que eu falei mais cedo, né? Que é o CF98, ele começou como CrossFit. Hoje, a gente é um centro fitness e a gente vai se transformar numa comunidade fitness. Essa é a nossa meta. A gente vai trazer aqui vários episódios falando tudo sobre
o que um profissional de educação física precisa saber sobre todas as modalidades, sobre como treinar a equipe, como dar uma boa aula, tudo que um profissional precisa saber para nesse ramo fitness, a gente vai estar aqui acompanhados de uma equipe multidisciplinar, de profissionais especialistas em cada uma dessas áreas, né? Então a gente vai falar aqui sobre gestão. Então a gente vai chamar aqui um profissional da gestão do ramo fitness. Parte jurídica, né? Parte jurídica, vamos trazer advogados do trabalho, trabalhistas. Advogados trabalhistas, pessoas que conhecem esse mercado. Vamos falar sobre alguma modalidade específica, como por exemplo a natação. Vamos chamar aqui especialistas, né? Por exemplo, posso chamar aqui o professor Oswaldo Teles, posso chamar aqui o professor Alexandre Nina, professor Márcio Jupira, professora Denise na parte de natação aprendizado, também uma grande referência. Podemos falar sobre ginástica artística, podemos falar sobre calistenia. Vamos falar. Vamos falar sobre futevôlei, beach tênis, enfim. Um mundo de conhecimento onde eu acredito que se fortalece a partir de pessoas bem intencionadas, profissionais que de fato conhecem as modalidades de forma especializada, e aí trocar informações, trocar ideias e passar um pouco desse conhecimento, trocar conhecimento com o ouvinte, com o público que às vezes é um pouco leigo ou que tem interesse de conhecer um pouco mais sobre determinado assunto. E esse é o nosso objetivo, é se tornar uma grande comunidade fitness que agregue conteúdo relevante para todos vocês. Pessoal, toda essa história aí do CF98, graças a Deus, Marcílio teve o cuidado de registrar tudo isso. A boa parte, né? Teve algumas coisas que a gente perdeu, mas a gente registrou uma boa parte, né, do início da obra do Turu, né? Então aí eu sei que tem alguns amantes, né, do boxe do Turu que fazem questão de vivenciar. Esse aí foi o primeiro projeto feito à mão, Marcílio que desenhou esse projeto, né? E vai passando. Aí o jet ski da nossa sociedade, nossa primeira sociedade, aí a gente estelhando a casa. Viu que não tinha nenhuma coluna. Aí esse foi o projeto que a Marcela fez. E aí começou a demolição, derrubou, né? Aí já era toda, a demolição. E virou esse galpão aí. Galpão ali, o octógono na época que eu trabalhava com MMA. Ó, como foi ficando bonito, começou a pegar forma. Isso aí a gente já tinha pedido dinheiro emprestado para Deus e o mundo. Para chegar nessa hora bem. A primeira logo do CF98. Né? Aí o Matheus, o nosso consultor lá de Goiânia, da Punk CrossFit. Aí os professores, ó o Kaká ali, Tiago, professor Hugo, Estevão, Edinho, né? Ganso ali também. Essa aí, ó, aí a gente já começando a fazer os primeiros treinos ainda experimentais, Dedê, fazendo os primeiros treinos experimentais no box. Marcílio ali sequinho, ó. A galera já... Cadê? Viviane já tá ali, ó. Viviane já tinha me agarrado nessa época. Aí o professor... O Maíra ali. Aí ainda não tinha aberto as aulas, né? Ainda eram aulas experimentais. Ó, Tayane, né, Tayane? Tayana. Primeiras aulas, né? Só pra galera vivenciar, entender um pouco mais do que era o projeto CrossFit. É o professor Riba, Isaac, Deni, Rafinha, Tiara, Nava, Iguares. Esse é o Inc, a gente fez umas grafitagens lá bem legais, né? Voltou uma foto da demolição. A cronologia das nossas fotos não estão muito adequadas, mas vai que vai. Aí a festa de inauguração, a galera lá, primeira aula. Aí a equipe selecionada para o nosso... Não, foi a primeira aula, né? Foi? Essa aí foi a primeira aula de CrossFit. Olha ele aí. Pô, é bonito demais. Oh, que saudade que eu não tenho. Tinha nem completado ainda lá em cima. Pra completar o preto da placa. Ficou pela metade. Legal, né? Dá uma nostalgia ver essas fotos. Cara, isso aí era uma boate a céu aberto. Tu treinava, parecia que era uma boate. O pessoal passava na rua, parava, subia. Essa foto com... Casal Fitness. Isso aí, depois dessa foto aí, Viviane caiu de cara no chão. Foi mesmo. Ficou com o olho inchado. Nunca mais fiquei de cabeça pra baixo. Nunca mais ficou de cabeça pra baixo. Esse aí foi o nosso primeiro interno, ó, Flavinha. Nosso primeiro interno.
Olha lá, a Viviane competiu nesse interno. Ah, eu ganhei. Foi campeã. Aí, nutricionista Maria Fernanda. Maria Fernanda Fernanda. Pio. Esse foi Essa nosso aí foi a primeiro viagem. campeonato. O primeiro Com 4 campeonato. meses a gente foi pro Brasil Trudal. Lá em Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza foi. Alugamos um ônibus, foi todo mundo de ônibus pra Fortaleza participar dessa competição. Maíra aí disse que não Muito gosta de legal. competição. Aí esses Treinos treinos externos que a gente Ah, fazia era na praia. maravilhoso. Aí a galera fixe, né? Da alta performance, que é a galera que o Viviane tava falando que a gente focava muito. Né? É o Essa primeiro parte Open, de que é o aberto. atleta de alta performance, treinão na praia. Aí O Caldeirão. O Caldeirão. Os Lotado. campeonatos que a gente fazia. Botou, fez aula externa. Isso Ah, é o 3 anos do boxe, ó. 3 anos. Isso aí a gente indo pra Viva Água, a gente quebrando lá. Ah, E aí já é no quando- Renascença, já né? é no já é no- Renascença. já é o Água, segundo as dia. arenas, foi quando a gente chegou lá. O O posto posto A. A. Tu botou Começou. uma foto lotada do posto A. né? Não. Não pode. Pô, agora pode. Brincadeira. A formiguinha do 98 aí. O posto A tinha até um Tinha até catamarã. o Tinha um catamarã do posto A. Aí já no Renascença. Galera Pandemia, o treinando. pessoal voltando. Sempre foi um campeonato de futebol, show do milhão que a gente fez. Aí tá alguns dos melhores do mundo de futebol. Uma da nossa equipe. Na época que eu tava de cabelo grande. Esse aí é o campo, né? Que Campo que de tio Léo futebol. queria que a gente Campo foi, de que se Léo. transformou aí nas arenas. Unidade Coama. É. Aí já é Unidade Coama. É o tio Léo. Nosso sócio na Coama. Areia demais. São 1000 metros a drenagem. São 1000 metros cúbicos de areia aí nesse espaço. Aí nosso terceiro Open de futebol. Essa é a galera que a gente levou lá, os atletas profissionais, campeões do mundo que a gente levou pra Barreirinhas, Lençóis Maranhenses. Essa é a estrutura da Coama. E é isso, galera. Competição e foi. Essa é a nossa história. Um pouquinho dela. Valeu. É isso aí, galera. Se você curtiu aí, deixa um like, compartilha aí esse podcast com algum amigo. E se alguém tem curiosidade de saber o porquê CF98, o 98, muita gente me pergunta, né, que olha aqui no meu pescoço, o que é que significa esse 98? Eu falo, 98 aí é o que eu falo, né, 98 é o DDD da cidade. As pessoas, ah, sim, 98 DDD da cidade, tá certo. É E do aí ma- o 98 virou nossa marca e o CF vai se ajustando ao longo das nossas necessidades e sempre de uma forma que casa muito bem. O CF, né? Começou com CrossFit, virou Centro Fitness e agora tá virando Comunidade Fitness. CF98, do Maranhão para o mundo. Ah, isso Isso aí. aí. Valeu, galera.